Futebol às 5. Olá, sejam bem-vindos a mais um Chai Futebol às 5. Hoje recebo aqui no Atleta Canal dois elementos fundamentais da ascensão da Associação Desportiva de Esposende à Pro Nacional. Tenho connosco Pedro Simões, treinador, e Pedro Maciel, diretor desportivo do Esposende. Sejam bem-vindos uma vez mais aqui ao Atleta Canal. Muito obrigado. É um prazer recebê-los aqui. E acho que vamos ter que dividir aqui a entrevista um bocadinho, pela parte do treinador e pela parte do diretor desportivo, que assim é mais fácil. Bem, Começámos pela parte do treinador, depois vamos à parte do diretor desportivo e estão preparados para uma boa hora de conversa? Sim. Realçar o vosso bom trabalho no Esposende? Sem dúvida. E antes de mais nada, agradecer o convite que foi feito e o trabalho que vocês têm vindo a desenvolver relativamente às equipas do Pro Nacional e da Divisão de Honra. Acho que é uma visibilidade importante não só para os clubes, que é para os técnicos, os jogadores e por aí fora. Desde já deixo os meus votos de muito sucesso daqui para o futuro. Nós é que agradecemos a vossa presença aqui. Obrigadíssimo uma vez mais. Okay. E a primeira pergunta, vou começar então pelo Pedro Simões. É verdade. É muitos pesos. Pelo Pedro Simões. E a primeira pergunta é: como é que começou esta sua aventura no futebol? Esta paixão? Bem, esta paixão já vem desde muito cedo. Eu comecei a jogar no futebol de formação com 9, 10 anos. Curiosamente no Esposende. Sendo alguém de Fão, não Sim, é? mas o Esposende, apesar da tal rivalidade que temos vindo a referenciar, não deixa de ser o clube referência da região. É o clube da cidade e era o expoente máximo a nível desportivo da própria região. Pronto, comecei aí, ainda no antigo estádio, muito velhinho, o campo era pelado. Depois fiz o meu percurso normal como atleta, passei por vários clubes, até que depois acabei a carreira, digamos assim, e fui convidado a integrar a Escola de Futebol dos Galácticos. Não sei se vos diz alguma coisa, uma escola de futebol que foi inaugurada, que era em Fão, e a convite do João Faria e do professor Rui Basquinho. Fui convidado a integrar os quadros dessa escola de formação. Entretanto, fui convidado para ir para o Gil Vicente, passei lá 6, 7 épocas e estive sempre ligado ao futebol de formação. Até que surgiu um convite do Esposende e acabei por aceitar. Eu sei que era um desafio, porque eu estava conectado ao futebol de formação, e eu digo isto muitas vezes, ou seja... Desde sempre no Gil Vicente. Sim. Eu estava conectado ao futebol de formação e há sempre aqui muitas dúvidas do género: será que está preparado para o futebol sénior? Isto para referir que eu só optei agora pelo futebol sénior e aceitei o desafio esta época. Não é que tenham surgido convites anteriormente, surgiram, mas sempre achei o futebol de formação mais genuíno, mais puro, e dava-me imenso prazer trabalhar com idades mais jovens, porque a nível de conhecimento do jogo, e isto para desfazer muitas dúvidas que existe este preconceito, que há muito treinador que é só treinador de formação, o conhecimento do jogo acaba por ser transversal, ou seja, quem conhece o jogo, ou quem estuda, entre aspas, o próprio jogo, as dinâmicas, acho eu que está preparado para qualquer tipo de contexto, quer seja futebol de formação ou futebol sénior. E sinto pena muitas vezes, porque há aí muitos miúdos, não eu que já estou, não ambiciona muito mais, mas vê-se muitos miúdos a trabalhar no futebol de formação por este país fora, que não são valorizados, e é um trabalho árduo, por vezes quase de borla, ou praticamente de borla, que retira muito tempo, e por vezes não se dá a oportunidade a esses jovens, e tem gente com muito valor mesmo. Sim, não é tão valorizado, ou seja, quase que para começar a carreira de treinador tem que se começar pela formação. Parece que faz parte como do uma processo. aprendizagem, Sem dúvida, e não é bem assim. Sem dúvida. Não é. Eu pelo menos entendo que não é bem assim. Inclusive, teve aqui há pouquíssimo tempo, vocês tiveram aqui um convidado, que era o Pedro Ribeiro, que é um treinador super jovem. Sim. E se fosse pelo processo normal, ainda estaria a treinar futebol de formação. E dou desde já os parabéns a quem o convidou
a assumir um projeto de futebol sénior, que neste caso foi o Via Todos, ou Sim, o calendário. e antes o calendário. Antes o calendário, porque não sim. é fácil, ou seja, há aqui este preconceito que espero futuramente venha a mudar, e temos exemplos a nível mundial esse paradigma está a mudar. Temos o exemplo do Chelsea, por exemplo, do Tuchel, não é? Sim. Que teve sucesso muito novo, ou seja... Sim, e o do Bayern também. E o do Bayern, Leipzig exatamente. Temos aí vários exemplos. E acho que também já está na hora de dar... Isto não é retirar digamos, do jogo os treinadores com mais antigos, com maior currículo, mas há espaço para toda a gente. E acho que é de valorizar estes miúdos que estão agora a aparecer, porque têm muito potencial. E o futebol evoluiu muito a nível mesmo de treinadores. Sim, eu estou a perceber a ideia. A ideia não é, basicamente, não é necessário ter muitos anos de futebol. Sim, claro. Exatamente. É necessário ter a competência e a qualidade para assumir um cargo como esse. Sim, eu acho que sim. Porque cada vez mais os treinadores hoje em dia também há muito mais ferramentas, estão muito melhor preparados. Eu sou apologista um bocadinho também a mim faz muita confusão, muito sinceramente, e não sei se me vou interpretar mal quem está lá em casa, que é um treinador que não passou pelo retângulo de jogo, a mim faz-me uma confusão tremenda. Ou seja, que não experienciou aquelas vivências dentro das 4 linhas, sem dúvida, o balneário, as frustrações, as vitórias. Sem dúvida. A mim faz um bocadinho de confusão, porque acho que são fatores que ficam marcados, o próprio cheiro de balneário, as lideranças, a diferença entre egos de cada um, de personalidades, isso é que faz crescer tanto os jogadores como os treinadores. E acho que é essencial que se tenha passado por lá, seja a que nível for. Claro. Ou seja, não será só os jogadores que passaram pela Primeira Liga e Segunda Liga que terão essa oportunidade. Há treinadores que passaram por divisões inferiores, mas que acabam por ser bons líderes e bons treinadores, porque lá está, trazem esse conhecimento de outras realidades que a podem transportar para a sua função de treinador. E às vezes são decisivos também na carreira de muitos futuros atletas que depois chegam a patamares elevadíssimos. Sem dúvida. E às vezes é sem dúvida aquele treinador da formação que fez a diferença na forma como é que aquele jogador via o jogo e conseguiu evoluir a partir daí. Sim. E temos vários exemplos de jogadores que se tornaram mundialmente famosos, que muitas vezes a contarem o seu percurso, a sua história de vida, vão lá atrás buscar o seu treinador dos iniciados ou dos juvenis, ou seja, foi alguém que os marcou na altura certa. Exatamente. Agora vamos passar aqui um bocadinho a bola também para o Pedro Maciel, para nos falar um bocadinho também da sua história e de como é que surgiu até o momento. Aqui agora é o diretor desportivo do Esposende. Sim. Mas vamos falar aqui um bocadinho também da sua época, desde o início, como é que começou também esta sua paixão pelo futebol. A minha paixão pelo futebol já começa no Gil Vicente, na formação, depois já mais 2 anos na equipa sénior. Mas a minha paixão pelo Esposende começa em 97, com o falecido Dito, na altura levou-me para Esposende, e na altura subimos à segunda liga e fazemos uma época que as coisas, naqueles tempos que o Esposende era um clube respeitado e acho que ainda agora à custa desses tempos, desse tempo passado, recente, no fundo, mas que o Esposende conseguiu, durante muitas épocas, ser um clube respeitado nas segundas divisões. Tivemos 2 anos de passagens por segundas ligas e que valorizou muito ali o clube e que de um momento para o outro, não é? Agora não vale a pena estar a falar, mas erros de gestão desportiva, seja o que for, o próprio conselho, a cidade, se calhar também tem um bocado de culpa de deixar as coisas acontecer assim. Sim. E o clube caiu. E acho que é um clube que merece muito mais do que o que está a acontecer. Exato. E a nossa ambição, com os pés bem assentes na terra, sabemos que o clube, de hoje para amanhã, vai voltar a ser o clube que era. Claro que sabemos que há anos diferentes, não é?
continuamos Épocas diferentes. temos que pensar de outra forma que não era a mesma, mas que a nossa ambição está lá. Isso eu acho o mais importante é a nossa ambição está lá. Vocês querem voltar novamente a reescrever as páginas douradas Exato. que os Agora Pozende já teve. precisamos de toda a gente do Conselho, não é? Os de Fão, os da Apulia, os de Pozende, toda a gente, todos juntos, da própria Câmara, dos apoios todos. E temos agora, nós sabemos que as nossas condições de trabalho não são as melhores para um clube que ambiciona mais. Temos agora o projeto do novo estádio, que acho que aí era o ideal que ambicionámos já há muitos anos. Vai dar um novo E alento. um novo alento também ao clube. Acho que precisamos. Isso é fundamental. Porque às vezes não é só dizer que queremos ir para lá e não temos condições, não é? Sim. E acho que estão reunidas neste momento. Estamos a sentir que o clube vai voltar lá. Estão Agora, sempre com os pés bem assentos da terra. Porque isto, não é? Sabemos os custos que depois gostávamos de ter os melhores jogadores não é? Mas do mundo, da nossa realidade, não é? Gostávamos de ter os nossos melhores jogadores. Nós sabemos que isso traz outro custo ao orçamento. Mas o nosso trabalho, um clube humilde, muito bairrista, e estamos a conquistar os nossos adeptos outra vez, acho que vamos chegar lá. Perfeito. E como é que foi o processo da contratação aqui do Pedro Simões, para assumir o cargo técnico dos Pozende? O Pedro já, na anterior direção, já podia ter sido, era o nosso eleito para ser o treinador da equipa sénior. E a aposta desta direção era um treinador jovem que apostasse na formação, que eu acho que também passa por aí. Há um bocado falávamos nisso, a aposta na formação, acho que isto está à vista de toda a gente, que os clubes grandes, e isso também está à vista. O próprio Porto, neste momento, é a equipa que mais jogadores tem na formação a jogar numa equipa grande. Sim. E que tem projetado o Porto, o Benfica, o Sporting, e nós vemos esses exemplos, não é? E o Braga também, aqui da Associação de Futebol Braga também. A Associação do Braga, o Braga, Guimarães, e por aí fora, podemos estar aqui a falar. O próprio Gil também. O próprio Gil. Sim. E acho que aí é a nossa aposta. E acho que o treinador ideal que nos podia acontecer dentro do nosso conselho, dentro que já conhecia a própria estrutura do clube, a realidade, acho que a aposta está aí, não é? Foi quando se ganha a aposta, e quando se ganha é tudo lindo, não é? Vamos ver daqui para a frente. Mas foi uma época que os números dizem, os números é que dizem, e estamos contentes. E agora, na próxima época, é o nosso treinador e tudo faremos para lhe dar as melhores condições. É? Já está aqui anunciado, ou seja, próxima época é para manter o Pedro ao leme da equipa. Sim, a partida será para continuar, com a salvaguarda, claro que se surgir uma situação, é óbvio que se for da mesma divisão, perdão, se for da mesma divisão, nunca trocaria este projeto dos Pozende. Agora não sei o dia da manhã, se aparecer um clube do CNS, faço já aqui a propaganda. Estou a brincar, sou fiel aos Pozende, mas lá está, isto é o nosso JJ, como costuma dizer, a mala do treinador está sempre pronta. Está sempre pronto. Mas sim, agora mais a sério. E como é que foi receber o convite dos Pozende para assumir o cargo técnico? Senti-me valorizado, como o Pedro disse, eu já aqui com outra direção já tinha sido convidado e sentia-me realmente capaz. Eu se não aceitei até esta última época, tive vários convites para outras equipas a nível sénior, só não aceitei porque lá está, foi aquilo que eu disse anteriormente, dava-me um gozo tremendo treinar a formação, por tudo. Mas, e tinha colegas meus que me diziam, pá, se queres ser mais valorizado, tens de dar o passo em frente. Tens que estar a liderar uma equipa sénior. Pronto, e foi um desafio que surgiu naturalmente, identifiquei-me com o projeto e tal como o Pedro estava a dizer, que era
tentar subir a um projeto a 3 anos, tentar subir logo neste primeiro ano e tentar potencializar os miúdos da formação. E acho que o consegui. Nós acabamos o campeonato com a estreia de 9 júniores, ou seja, é muita gente. Inclusive, temos uma situação de um júnior que foi praticamente titular a época toda. E os outros restantes, 4 ou 5, são todos de primeiro ano. Ou seja, acho que o caminho passa cada vez mais por aí. É tudo muito fácil quando se tem orçamentos enormes e escolher quase a dedo, quero este e aquele. O mais complicado, por vezes, é este trabalho. Agora, é a realidade dos Esposende neste momento e certamente será a realidade de muitos clubes, que cada vez mais terão que apostar na formação. Porque a nível financeiro... Para conseguirem subsistir, não é? Sem dúvida, de uma forma sem mais saudável, com as finanças em dia. Sim, tem que passar obrigatoriamente por aí. Eu, pelo menos, eu vejo assim. Ou seja, temos aqui uma coisa muito interessante, ou seja, vocês acabaram o campeonato, porque vocês ainda falta uma jornada, mas vocês folgam, já são campeões, 68 pontos, 22 vitórias. É verdade. Em 24 jogos, não é para qualquer equipa. Não é fácil que vocês conseguirem atingir esse número e, pelo que me estão a dizer, o plantel não foi construído com um orçamento bastante vasto. Não, muito longe. Ou seja, tem muitos jovens talentos da formação e que acrescentam valor à equipa, à principal equipa. Sim. Ou seja, não foi pegar numa mala cheia de dinheiro e vamos comprar este. Nem pensar. Isso também é importante também percebermos aí como é que foi a construção do plantel. A construção do plantel, lá está. Nós a nível do plantel sénior, jogadores do plantel sénior, tínhamos 17, 18 jogadores, ou seja, um plantel extremamente curto. E ficou definido desde o início trabalhar com mais 5, 6 júniores ao longo da época, e foi isso que se passou. É um trabalho árduo, claro que é muito melhor ter um plantel já com jogadores feitos, como se costuma dizer, já em fase de maturação. Mas acho que, lá está, eu volto a referir que o futuro passará por aí. O crescimento deles, a bagagem que adquiriram a treinar com os séniores, alguns deles, ou grande parte, a jogar com alguma regularidade, também lhes vai dar confiança e maturidade para crescerem, para o processo de crescimento ser mais rápido. E para se consolidarem mais rapidamente e cada vez mais, não só na equipa do Esposende, mas também na Pro Nacional, agora que vocês vão chegar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E agora também estabeleço aqui um paralelo aqui também ao diretor desportivo, ao Pedro Maciel. Creio que também não tenha sido muito fácil, ou seja, construir um plantel com tantas limitações, sabendo que vocês queriam atingir este resultado final, ou seja, serem campeões com tanta vantagem. Sim, e aí é que é a parte, não é? Que é a parte... Aí é que entra a magia. Aí é que entra a parte que o treinador quer aquele, mas às vezes não, por isto ou por aquilo não conseguimos. Mas também tentámos dar o melhor, quase com o avalo sempre do treinador, tentámos dar o que ele queria, os jogadores que a equipa técnica queria, e para aquelas posições que eram importantes, que já sabíamos que o treinador exigia. E pronto, correu tudo bem, mas eu acho que cada vez acredito mais no futebol, o espírito do grupo, e nestas, acho que em todas as divisões e todas na alta competição também. Mas o espírito do grupo passa muito pelo sucesso das equipas. E acho que foi o sucesso desta equipa, foi o espírito do grupo que tinham. A mensagem do treinador, tudo correu bem por aí, porque eu acho que é um lado fundamental no futebol. Porque se não houver um bom espírito de grupo... Cada um joga para o seu lado. Pode ser ao seu lado, cada um vai embora e... Não é? Sim. E acho que foi o grande sucesso deste ano. E eu cada vez acredito mais nisso. Já como jogador acreditava. Sim. E e agora acho que com os anos vou vendo que cada vez... faz a diferença. Faz a diferença. Ou seja, isto foi uma visão também do diretor desportivo, também, ou seja, apostar num treinador que conhece bem a casa. E quando vamos buscar um jogador, não podemos... Um jogador que se identifique também com o clube. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Um jogador que se identifique com o clube, que tenha a alma que o clube exige, não é? E tenha, que se integre no grupo de trabalho, já tem ali uma base que já vem de trás, e não é? que sinta, ao chegar ali, não é só porque chegar lá, treinar e ir embora.
que sinta o clube verdadeiramente. Exato. E sendo da formação, isso acaba por acontecer naturalmente. Sim, Ou seja, é esse segredo que vocês estão a falar. Ou seja, alguém da formação que sente o clube ao máximo, que quer dar o melhor de si para o clube. Sem dúvida. E o segredo passou um bocadinho por aí. Isto, no fundo, foi uma mescla entre jogadores mais velhos, com muitos anos de clube, e depois um conjunto de jogadores, lá está, os miúdos, os júniores, criou-se ali uma química, no fundo, os mais velhos com o papel de transmitir aos mais novos o que é o clube, o sentimento que é um bocadinho típico da zona litoral. Nós temos ali, naquela costa, não sei, é uma ideia que eu tenho, os clubes do litoral são muito aguerridos. Dou exemplo do Varzim, do Rio Ave, do Esposende, Leixões, vivem aquilo. Terá a ver também um bocadinho com as origens, ou com os tempos mais antigos das pessoas que iam ao mar. Está muito ligado a essa situação. E o segredo, como o Pedro estava a dizer, passou essencialmente por aí. Nós conseguimos criar ali um grupo muito, muito coeso, com um espírito fortíssimo. Passou essencialmente pela amizade que criámos. Claro que isto é fácil falar quando se trabalha em cima de vitórias. Ou seja, foi uma equipa que nunca teve adversidades. E rola tudo como se costuma dizer, em velocidade de cruzeiro. Não sei como é que também existe mérito para isso acontecer. Sim, sem dúvida. E como já tinha vindo a referir, quem olhar para a classificação acha por vezes que isto foi um passeio e não foi. O próprio Pedro Ribeiro, que esteve aqui, volta a referenciar, falou dessa situação. Todos os jogos eram quase derbys, eram muito disputados. Agora, nós chegámos a um ponto da época, para mim o clique foi ali à terceira, quarta jornada, em que sentimos que começámos a acreditar. Vocês perceberam realmente as vossas capacidades? Sem dúvida. Acho que foi ali à terceira, quarta jornada. E por vezes, ou seja, nós entramos quase num ciclo de vitórias que até, por vezes, o jogo até estava a correr mal, ou menos bem, digamos assim, mas nós sentíamos que, quando fôssemos lá, que era na certa. E aconteceu isto muitas vezes. Podia enumerar aqui muitos jogos. Qual é que foi o jogo mais difícil da época para si? Nós tivemos jogos bastante difíceis, com o Alvelos, principalmente fora, com o Lousado fora, com o Lousado em casa. Foi a equipa, e isto é público, não é a primeira vez que eu estou a dizer, para mim foi a equipa que eu mais gostei deste campeonato. Entretanto, depois veio... A seguir ao Esposende, claro. A seguir ao Esposende. Acabámos por ser a equipa mais regular, mas numa competição onde existem equipas muito competitivas e com muita qualidade. E com jogadores, já com muito ano desta divisão e do futebol em geral. Agora lá está, a união acabou por ser fundamental, e depois lá está, trabalhar sobre vitórias. Isso deu-nos no fundo um conforto. Tivemos sempre ali à perna o segundo classificado, que neste caso o Alvelos, que nós estávamos sempre à espera que eles caíssem mais cedo, vou ser sincero. Tantos pontos. E isto ainda valorizou mais a nossa conquista, digamos assim, e desde já os parabéns tanto ao Suco como ao Alvelos, porque acabou por valorizar ainda mais a nossa conquista. O vosso feito. Sim, e os números são factuais, ou seja, eu nem nas melhores das perspectivas, tenho que ser honesto, eu sabia que tinha capacidade para, eu e o plantel, que tínhamos capacidade para subir, e trabalhámos para isso, mas chegou ali a uma altura que sentimos mesmo, pá, isto vai dar para nós. Depois lá está, a confiança acabou por vir ao de cima e as coisas rolaram normalmente. Os números lá está acabam por ser impressionantes. Sim, 67 golos marcados, golos sofridos, a diferença são 67 positivos. Ou seja, a diferença é muito grande. E seja em qualquer campeonato que haja, acho que esses números, seja em qualquer um,
Sim, tem que se valorizar a equipa que fica em primeiro e que Sim, faz e vai esses ficar- números, não é? exatamente. E vai fica ficar- sempre para a história, seja em qualquer divisão campeonato. for. Em que divisão for, e mesmo tenho muitas reservas se isto voltar a acontecer tanto comigo como com os jogadores. É extremamente difícil, ou seja, É um ano de celebração. e de um ano diferente, onde tivemos Covid pelo meio, houve inúmeros jogos foram adiados e nós conseguimos andar sempre ali pelos pingos da chuva. Nós nunca quisemos adiar jogos e nós tivemos casos de Covid no plantel. Surgia sempre, felizmente para nós, eram casos isolados, um caso uma semana, 2 casos noutra, e nós contornámos sempre, e o caminho mais fácil se calhar até era Pedir o adiamento. vamos pedir o adiamento e vamos juntar outra vez as tropas. E não, nós temos situações ao longo desta época em que tivemos 4 e 5 júniores no banco e alguns a jogar. Ou seja, encaramos isto de uma forma natural. Pronto, e acho que é uma época que fica memorável e ficará na história do clube. Vocês falam muito do espírito de grupo do Esposende e eu agora fiquei curioso e eu queria que vocês definissem numa palavra esse espírito de grupo. Uma palavra cada um. Vocês conseguem resumir isso a uma palavra? Uma palavra. Difícil. Uma palavra. A minha é alma. Foi a primeira palavra que escrevi no primeiro jogo que escrevi no quadro. Porque acho que é isso que Primeira palestra de caracteriza. motivação. Que é isso que caracteriza. Eu diria também a ambição. Eu diria também a ambição. Também E é uma um palavra. grupo que também senti ali uma ambição forte de querer mais e mais. Isso também eu notei no grupo e nota-se, não é? Não querem estar nesta divisão, não queriam estar. Eles não queriam estar, eles queriam mais e mais. E nota-se que. E eu também senti que era uma equipa unida, mas com ambição. Ambiciosa, queria atingir sim, sim. e acompanhava também o pensamento Do clube. da direção, não é? Sim, do clube. Sim. Perfeito. E agora, visto lá de fora, vocês estavam aqui a dizer que tudo estava a correr bem, mas qual é que foi o jogo que vocês sentiram que, por exemplo, que tudo correu mesmo na perfeição? Aquele plano que vocês delinearam desde a palestra, no balneário, e eles em campo cumpriram perfeitamente tudo aquilo que vocês tinham Eu dito. podia enumerar aqui alguns jogos, mas aquele mesmo que eu acho que. Encheu as medidas. E já não nos vai fugir. Aquele jogo em que nós chegámos no fim e nós sentimos isto vai cair para nós. Foi, para mim, no jogo com o Lousado fora, em que entramos a perder. O Lousado tem uma excelente equipa. Entramos a perder e conseguimos virar o jogo. E para mim seria o jogo fundamental para ou fugir dos adversários ou então entrar ali numa luta a 3. Sim. Porque o Lousado ganhando esse jogo entrava outra vez na corrida. Para mim foi esse jogo que definiu. E eu acho que os jogadores também sentiram aí. O medo aqui foi depois desse jogo. O meu medo foi manter os índices de confiança elevados, mas sempre com cautelas. Os pés na terra. Sem dúvida. E o meu medo é que eles entrassem numa fase de relaxamento. E eu nisso tenho que dar a mão palmatória. Tive um grupo de jogadores, essencialmente de homens, enorme. Enorme. Eu gosto, e acho que consegui isso. E pelas equipas que passei, eu gosto de ter ali cumplicidade com os jogadores. Quem trabalha comigo sabe que eu sou para a guerra e eles têm que vir comigo. Isto é uma forma de expressão. Sim. E eu prefiro, e o Pedro referenciou isso há um bocadinho, que eu prefiro um jogador que seja humilde, que seja trabalhador, que esteja comprometido com o clube, com a cidade, com a direção e por aí fora, do que, entre aspas, um craque que não tem esse espírito de grupo. Que esteja só a olhar para o próprio umbigo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso para mim é fundamental. Fundamental. E para o Pedro Maciel, qual é que acha que foi o jogo que fez assim a diferença, que encheu as medidas, que sentiu que isto é o Esposende? Foi esses 2 jogos, um do Albelos e do Lousado, porque foram os jogos mais decisivos contra adversários diretos, esses foram fundamentais, não é? Agora, claro que há outros jogos contra equipas que não eram tão fortes, mas sabíamos que era importante o jogo. E às vezes quantas equipas menos fortes se perde campeonatos. E temos visto, verdade, não é? verdade. Temos Isso vê-se visto na Primeira Liga. na Primeira Liga, não é?
E claro que esses 2 jogos foram fundamentais, isso não há dúvida. E agora vocês vão ascender à Pro Nacional. Qual é que é o objetivo, visto o lado desportivo aqui pelo Pedro Maciel? O lado esportivo é aquele que nós ambicionamos, não é? No clube, claro, temos sempre com os pés bem assentos na terra. A nossa ambição é tirar os Esposende cada vez para outras divisões que merece o clube, que já ambiciona há muito. Mas lá está, não podemos ir à maluca, sempre, não é? Não temos aqui grandes investidores, ou o que for, ou o que seja que no clube. Nós temos uma base e a direção está a trabalhar muitíssimo bem, tem feito um trabalho excelente para conseguir cumprir com os seus compromissos, e não temos nada apontado à direção sobre isso, e agora não podemos andar aqui a pensar em loucuras quando já tivemos erros no passado que pôs o clube nesta situação de cair nestas divisões, não é? O petróleo da Arábia ainda não chegou a Esposende, não é? Não, mas está para chegar, está para chegar. Não, isto no fundo para completar o que o Pedro está a dizer, a ambição de qualquer direção, não só nos Esposende, acho que é quase universal isto. Sim. Quando inicia uma época, em quase todas as direções, o desafio ou a ambição é subir divisão. As coisas por vezes também não são assim tão lineares, ou seja, ou há um orçamento enorme, não quer dizer que os orçamentos que ganhem, mas ajudam a ganhar. E eu percebo esta ambição do clube e da direção e do diretor desportivo e por aí fora, e o clube merece mais e de queremos sempre mais. E no fundo colocar os Esposende por onde já andou. O clube caiu bastante nos últimos anos. A própria cidade e os adeptos ainda estão um bocadinho aliados do clube. A nossa função, no fundo, este ano também foi, claro que as vitórias acabam por trazer mais gente ao estádio. Agora, sabe a pouco e queremos mais, ou o clube quer mais. Isto de meter a fasquia lá em cima, é preciso ter algumas cautelas. Nem os Esposende têm capacidade para entrar aqui em loucuras. Agora, a ambição vai estar lá, e o exemplo foi este ano. A nível de orçamentos, se fosse pelo orçamento dos Esposende este ano, seguramente os Esposende não subia. Havia 6, 7 equipas. Sim, isso é importante, posso dizê-lo claramente, e não é segredo para ninguém, que se fosse pelo orçamento, nós nem nos 6 primeiros ficávamos. Sim, isso é importante. É importante percebermos que não é só o dinheiro que joga. Claro que não. E eu prefiro muitas vezes ir buscar jogadores que tenham ainda aspirações a algo mais, e este ano passou-se isso. Jogadores que querem crescer, que estão naquela fase que ainda podem chegar a algum lado, do que um jogador que já esteja no fundo resignado com a carreira que teve, que já não tem grande compromisso, ou seja, que já anda ali por andar, digamos assim. Eu prefiro apostar por vezes no miúdo. Ou seja, prefere alguém que ainda tenha a chama acesa, aquela paixão intensa por querer algo mais ainda do futebol. Sem dúvida. É óbvio que num Pro Nacional teremos de ter aqui uma mescla de jogadores experientes. Até só o facto de ser experiente não quer dizer que não tenha essa chama. Que não tenha essa chama. Mas eu identifico muito bem esse tipo de jogador. O jogador, para mim, além das qualidades futebolísticas, tem que ser um ser humano sério, amigo do amigo, e que esteja comprometido com o clube e com o projeto. Que não esteja, no fundo, resignado. Ou seja, alguém que ainda queira dar algo mais. Eu gosto muito de colocar esta questão, que é: vocês preferem alguém ou seja, mentalmente mais forte, mais capaz, mais resiliente, capaz de aguentar a tempestade, ou preferem alguém que seja um craque, um verdadeiro craque, mas mentalmente se calhar não é tão forte como o outro? Eu prefiro aquele que é menos craque, muito sinceramente.
é óbvio que fazem falta. Agora, se for craque e se tiver essa chama, mentalidade. melhor ainda, melhor ainda. Mas eu, e sempre fui assim, prefiro aquele... Mas Cristiano só há um, não é? Pois sim, Não estava nestas vidas, não é? Não dava- Não, e há Ronaldo há poucos. e há vários exemplos. Eu lembro-me de. Eu joguei com muito pessoal, alguns deles craques mesmo, que nunca deram nada. Porque faltava essa componente mental. E aquele que até nem era tão bom jogador, conseguiu chegar a campeonatos profissionais. Ou seja, isto. E ficam muitos pelo caminho porque não têm essa. O próprio Dito dizia muitas vezes: daqui para baixo há muito jogador, daqui para cima é que, não é? Com isso tudo, é que há poucos. Pés há muitos, mas Exatamente, exatamente. E temos vários exemplos. Temos vários exemplos. Temos um exemplo muito muito conhecido em Portugal, que até o próprio Cristiano Ronaldo fala dele, que é o Fábio Paim. Ou seja, em que o próprio Ronaldo diz que ele até era mais jogador que o Ronaldo. No entanto, nunca conseguiu se ingrar. Não conseguiu se ingrar. Por vezes, lá está, a parte mental, o acompanhamento a nível familiar, há uma série de fatores. Vocês também fazem essa parte, esse acompanhamento também aos vossos jogadores, e calculo que nesta fase, neste tempo que passamos no Covid, essa parte também tinha sido importante e vocês tocaram Sim, muito o gerir, nessa essa parte de vertente. gerir também não é fácil. Com a pandemia, também não foi fácil para os clubes, para os treinadores principalmente, gerir o grupo de Para o trabalho. diretor desportivo também. Sim, gerir também. equipa técnica, E os próprios os jogadores, os receios que tinham os jogadores de treinar. Nós passamos por várias situações onde os jogadores, e depois é assim, não somos todos iguais, personalidades diferentes, egos diferentes, e na questão da doença há uns que são mais reservados que outros. E na altura do Covid nós tínhamos ali uma série de jogadores que tinham muitas Não, agora se equipavam no outro balneário. equipavam-se temos balneários à parte, não queriam, alguns já vacinados e por aí fora, queriam estar equipados à manter na parte. mesma cautela. E foi um período complicado, não só para nós, mas para todo o mundo, digamos assim. Lá está, felizmente. Mas vocês mesmo assim, com todas essas variáveis, vocês conseguiram manter o espírito do grupo. E Sim, conseguiram manter sim, com o grupo sim, estivesse unido. Sim. Mas não é fácil para um treinador, e não só para o Zeno, como para outros treinadores, chegar a um sábado e este jogador tem o Covid. Foi um período complicado. Foi não é? complicado. Não pode jogar amanhã, quando estava a contar durante a semana, treinou para jogar, já não joga. Isto não é fácil, não foi fácil para todos. Ou seja, olhámos para a tabela e não foi mesmo um passeio, foi mesmo muito trabalho, Não, foi mesmo, árduo, foi mesmo. para conseguir atingir este Foi. patamar. E o resto das pessoas pode até nem acreditar. O que me interessa, muito sinceramente a mim, foi aquilo que nós acreditamos e o sentimento com que nós ficámos. Todos nós, eu, o Pedro, a direção e os jogadores, que são os maiores protagonistas disto tudo. Eu só faço parte ali de um puzzle, sou só uma pecinha. Os protagonistas serão sempre eles. Eu, pelo menos, vejo assim o futebol. Não adianta nada, eu posso ter as melhores ideias do mundo. Eu, se não tiver os jogadores do meu lado e acreditarem naquilo que eu transmito, não vai adiantar nada. Eu já fui jogador e o Pedro também, e sabe perfeitamente que se nós não tivermos com o treinador, ele pode dizer o que quiser. Aquele piquezinho do metro para eu chegar à bola, eu se não tiver com o treinador, eu não o vou dar. Não vai meter o pé com medo de... Sem dúvida. O treinador depois só tem que espremer o melhor deles Aí perceber que não sou... e depois passar a mensagem. A mensagem do treinador é que é importante depois, não é, ao grupo. Sim. Porque isso é o mais importante do treinador. Agora, com o mérito também muitas vezes é dos treinadores, não é? Exatamente. Agora, É dos dois no fundo. Agora, que os protagonistas num jogo são os jogadores de futebol. Sim. Os jogadores é que têm que pôr em prática aquilo que... Sim, sem Esses são dúvida, os sem verdadeiros dúvida. artistas. E acima de do tudo, futebol. ser frontal com os jogadores e ser verdadeiro. Passa um bocadinho por aí. Não vale a pena estarmos aqui a enganar a B, C ou D. Eu tentei ao longo desta época ser sempre justo e sei que não fui. E nenhum treinador consegue ser justo com toda a gente. Porque há sempre, ou seja, só podem jogar 11, e eu digo-lhes isso muitas vezes. Quem me dera que o árbitro agora chegasse aqui e dissesse: pá, hoje dá para jogar 20. Era uma maravilha. Eu ficava bem, vocês ficavam todos contentes. Agora, aqui também o segredo também passou um bocado pela gestão do grupo.
somos todos diferentes. Mas eles perceber que nesta fase A pode ser mais importante, mas mais à frente o B vai ter a sua oportunidade, Claro que sim, e vai claro ter o que seu sim, destaque. claro. E tem que ser valorizado. Toda a gente foi importante e isto é o discurso mais fácil, mas é assim que eu trabalho. E desde o início da época que eu lhes disse que mais cedo ou mais tarde o vosso trabalho vai ser compensado. Eu vou ser injusto muitas vezes com vocês, porque lá está, não, tenho que tomar opções e mediante o adversário, mediante uma série de fatores, hoje vai jogar A, B ou C. Não é fácil de gerir isso tudo. Não é fácil de gerir. E acho que eles entenderam muito bem essa mensagem e lá está. Claro que há sempre azias, não é? Isto faz parte do futebol. É intrínseco. Não há volta a dar, mas tentar minimizá-las e ser justo com eles. Ou seja, para manter os níveis mesmo de motivação sempre em alta. E nesta caminhada, isso Porque é longa, é desgastante. sem dúvida, há lesões e nós infelizmente este ano tivemos 2 lesões graves, 2 rupturas de ligamentos cruzados. Uma foi logo no início, outra foi aqui há 2 meses atrás. Isso realmente é que é o lado chato, ou a mágoa que fica. Porque isso ninguém quer, não é? Isso são situações que infelizmente acontecem. Sim, faz parte do desporto, infelizmente. Isso foi no fundo, no meio desta época recheada de coisas boas. Esses 2 momentos, principalmente desses 2 jogadores, foram os momentos mais delicados. Mais delicados. Eu já percebi que vocês apostam muito na formação. Qual é que é o principal ADN que vocês tentam passar aos vossos jogadores, aos vossos jovens talentos da formação, em termos de é isto que nós queremos para que tu sejas um jogador à exposente? Sim, o importante é conhecer logo de início, logo desde pequeno, nas escolinhas, a realidade do clube e a alma que o clube tem. E nisso aí temos tido vários exemplos de jogadores que crescem, por isto ou por outro motivo. Há jogadores que chegam à parte de ir para a universidade e não conseguem conciliar o futebol com os estudos e eles por outro motivo. Sim. Mas chegam àquela fase e quando sobem a cena, eles já têm um pensamento do que é o exposente. E há ali vários exemplos de jogadores que viesse mais. O problema aqui do futebol da formação é que os clubes pequenos andam a formar e depois vêm os grandes e chegam aos 13, 14 anos, lá vão eles, não é? Vêm os tubarões. A pirâmide vai ser sempre. Isso é que é o. Vocês já tiveram alguns casos de atletas que já foram para algum clube? Sim. Vários. Assim, mais mediáticos, o Orlando Sá, Frederico Maciel, temos agora o Porto. O Inheco, que está a ser. Tem clubes, agora o Porto, Sport e o Benfica, o Vitória. Nuno Pereira, que está aqui no Vitória, na equipa B. Tem vários. Ao longo dos anos, agora lá está. A pirâmide será sempre esta. Sim. E do ponto de vista do treinador, qual é que é o ADN que vocês acham que é importante passar? Assim, o ADN é, no fundo, eu acho que qualquer jogador, e principalmente na formação, deve perceber e tentar procurar onde é que o clube já esteve, os feitos que já conquistou. Inclusive, lá nos corredores, nos balneários, tem fotografias mais antigas de várias equipas com os sinais mais marcantes, uma meia-final da Taça de Portugal com o Boa Vista, 2 ou 3 épocas na segunda liga. Isso no fundo acaba por servir de estímulo, não é? De estímulo. E eles sabem, como disse anteriormente, os clubes ali daquela zona e da parte litoral identificam-se muito com as pessoas do mar e por aí fora. E os miúdos que andam ali na formação do Esposende têm essa cultura não é de guerrilha, entusiásticos, são valentes, são... Claro que depois só isso não chega, mas que ajuda muito, ajuda.
Vocês sentem que o facto de estarem mais no litoral, ou seja, mais distanciados do grande conjunto de clubes, como por exemplo ali na zona de Barcelos, que é muito próximo a Esposende, existe ali um leque de clubes muito próximos, sentem que o facto de estarem mais longe dificulta Condiciona. a contratação de novos jogadores? Sim, Ou seja, o processo de scouting? Falem-me um bocadinho sobre isso. E neste ano, na nossa formação, não conseguíamos ter transporte para ir buscá-los a Barcelos, à Póvoa, que é a nossa zona mais de... O vosso raio de ação. O raio de ação que costumamos. E já tivemos mais dificuldades a trazer jogadores. E isto, eu já estou falando de formação. Sim. Chega à parte sénior, se quisermos ir buscar um jogador a Braga, ou mais um bocado... Nós temos que andar ali, Barcelos, o Póvoa e ali no Concelho. Para Viana também para já... Viana já fica também mais difícil. Já é mais complicado, é mais complicado. Nós geograficamente, lá está, não estamos muito bem localizados. A localização é ótima. Não, a localização a nível de praias e de turismo e por aí fora é ótima, isso é. Uma zona sazonal, não é? Não, isso é. Agora temos que ver também que existem mais clubes ali na região, neste caso o Marinhas, o Forjães, o Vilachã e por aí fora. Ou seja, mediante a população do concelho, não há assim muitos jogadores, não há assim muito por onde escolher. É óbvio que quem está na zona de Barcelos, os miúdos que não ficam no Gil, por exemplo, espalham-se por Barcelos, não é? Por outras equipas ali da zona de Barcelos. Existem muitas ali, existem muitas. Nós temos essa limitação mesmo a nível do plantel sénior, de enquadramento de logístico para ir buscar os jogadores, não é fácil. O nosso raio de ação, tal como disse o Pedro, abrange até Barcelos, Póvoa do Varzim, Viana, já é mais complicado, enquanto qualquer clube da zona de Barcelos, Famalicão, tem muito mais facilidade. Eu sei que também existem muitos mais clubes, sim, mas também o grosso... Tem mais habitantes também. Tem muitos mais habitantes, claro, e isso complica-nos um bocadinho, ou seja, eu se quiser um bom jogador, que eu gosto, que joga aqui na zona de Guimarães ou de Braga, é completamente impossível. Ou seja, chegar aqui... Recrutar em Braga já é difícil. Está completamente fora de... Apesar de ser muito perto, são 20 minutos, mais ou menos, não é? Sim, sem dúvida, mas lá está, a deslocação, a hora do treino, aquilo que o clube tem para pagar, tudo ajuda, não é? Não é tudo ajuda, tudo complica ou condiciona. Acabam por condicionar um bocadinho essa vertente. Sim. Agora, na chegada à Pro Nacional, vocês sentem que é necessário fazer alguma alteração no plantel, fazer novas contratações? O que é que vocês têm previsto? Já têm algo previsto em mente? Sim, já temos trabalhado já há algum tempo no plantel da próxima época. Sabemos que temos ali posições que temos que nos reforçar, isso já sabemos. Agora é tentar manter a base, que isso é importante. E já conseguimos o Mister. Já não é mau, já é um bom caminho. Em primeira mão aqui no Atleta Canal. É quase em primeira mão. Pronto, agora tentámos a base do ano passado, que tem uma grande ambição. Isso. Depois reforçamos naqueles setores base que vamos precisar. E estamos atentos também. E estamos a trabalhar nesse sentido também. Já estão a identificar possíveis alvos? Sim, já temos, já não é das horas, já temos já aqueles alvos que nós temos, não muito longe daquele raio de ação, mas que já temos. Já estão mais ou menos definidos. Mas mesmo da equipa base este ano, é bom salvaguardar que iremos perder sempre 2, 3 elementos. O que é bom sinal. Porque a valorização de jogadores também passa-nos... Eu quando digo perder, é óbvio que fico triste porque não vão ser meus jogadores, mas fico extremamente feliz se eles forem para um patamar superior. E temos o caso, ou pelo menos é o que consta, que irão dar um passo em frente, e quando assim é... Ou seja, não vão ficar na Pro Nacional, vão subir ainda mais. Sim. E quando assim é... Também é um sentimento de realização pessoal. Claro que sim. E eu sou o primeiro a dizer-lhes. E compreendo perfeitamente essa situação. Ou seja, quando é para acrescentar alguma coisa, quando é para os valorizar, potenciar, eu sou o primeiro, se for preciso até os levo lá, como se costuma dizer, não é? Isso no fundo é o meu trabalho. Claro que às vezes somos um bocadinho egoístas, mas eu nunca faria isso, que era cortar as pernas, como se costuma dizer no futebol,
a um jogador meu. Só por pensar, pá, vou perdê-lo, mas ele é um jogador que me dá tanto. Não, pá, que sejam felizes. Se for para melhor, maravilha, maravilha. Exato. Isso é algo que também é Claro que sim, importante claro que sim. realçar E às vezes nós e treinadores também- valorizar para não para deixar as pessoas crescer também. Claro que nesse sim, sentido. claro que sim. E por vezes nós treinadores também somos um bocadinho. Eu não sou assim, não é? Mas por vezes até enganamos os jogadores do género, pá, fica comigo porque não vais já, ainda não estás preparado. E no fundo não é isso. E depois é É mais assim. aquele processo de salvaguardar Claro que o sim. seu grupo. Mas sabemos perfeitamente, e todos sabemos, que por vezes as oportunidades para os treinadores e para os jogadores principalmente aparecem naquele momento. E às vezes o comboio só só o passa. timing. É o timing. E se não for ali, naquele momento, onde acabaram de fazer uma grande época, se calhar não tornam a fazer. E o futebol muda no instante. É o momento. E cada vez mais que agora um jogador com 24 anos já começa a ser olhado de maneira diferente. Se não der agora com 20, Sim, Dificilmente. isso também é algo que também gostava de discutir com vocês. Vocês acham que o futebol está a atingir um ponto em que cada vez mais tudo tem que ser mais precoce? Ou seja, o jogador chega ali aos 17, aos 18, se não atinge um certo patamar, é descartável. Eu não sou muito apologista dessa ideia. Eu percebo perfeitamente Mas sentem que isso está a acontecer? está a Sim, acontecer. está a acontecer. Está a acontecer cada vez mais e nós temos o exemplo. O próprio Vitória, o Braga, as equipas grandes, o Porto, o Benfica e o Sporting, até nos seus sub-19, metem muitos miúdos sub-17. Ou seja, o crescimento rápido. Eu percebo também a outra parte, que é, no fundo, fazê-los crescer e dar-lhes outra realidade a nível de agressividade, a nível competitivo, para eles crescerem mais rápido. Mas acho que o jogador está a ser muito atirado, no fundo, aos leões, digamos assim, de uma forma muito rápida. Ou seja, não tem aquele processo de evolução que seria o normal. O normal. Agora é do género. E se calhar também estão a ser cortadas as pernas demasiadamente cedo. Sim, Há sem jogadores que se calhar tinham muito mais para dar e é-lhes cortada essa oportunidade. É verdade. E concordo plenamente. Inclusive eu tenho no futebol de formação, onde eu estive ligado muitos anos, os clubes chamados grandes, por vezes, não desarmam ou querem buscar um miúdo a um clube mais humilde, digamos assim, o mais rápido possível. E andam ali a chatear os pais durante 2, 3 meses, venham para lá, sei o quê. E o miúdo até vai para lá essa época, não interessa o clube, e passado 1, 2 anos descartam o miúdo porque apareceu outro jogador noutra zona qualquer, melhor que aquele. E nunca lhe foi dada uma oportunidade. Sem dúvida. E depois já há aqui um processo que é, esses miúdos voltam muitas vezes À origem e nunca mais. Não sabem lidar também muitas vezes. E estamos a falar em idades cruéis, onde os miúdos vêm e depois são gozados, entre aspas, pelos colegas. E afinal não eras assim tão bom. não te engraste, não tinhas aquilo que era necessário. E raramente um jogador que saia depois desse contexto de um clube grande, quando volta à origem, dificilmente dará jogador, digamos assim. O processo mais natural, e eu conheço inúmeros casos, é desistirem. E às vezes miúdos. É uma desilusão. É uma desilusão. Sentem que o futebol foi É uma desilusão. uma traição, uma Sem desilusão. dúvida, sem dúvida. Porque isto, infelizmente, são números. Hoje em dia, cada vez mais, o futebol é números, ou seja, é amarrar num lote grande de jogadores interessantes, de miúdos interessantes, olhando só. No fundo, no meio daquele lote, há um ou outro que vai sobressair. Os restos são dispensados com uma facilidade tremenda. E ninguém se importa se o miúdo depois vai ter repercussões, se vai ser bem integrado na própria sociedade, na escola, nos amigos. Sim, porque isso é uma fase muito. Lá está, como tinha dito, é uma fase cruel, mas é uma fase de construção de personalidade deles. Claro que sim, claro Ou que sim. seja, vai influenciar futuramente a vida Eu deles. acredito que sim. Vocês acham que também há muitos clubes que fazem isso para, de certo modo, desvirtuar a competição, a competitividade dos outros clubes rivais a não conseguirem atingir títulos? Também, é uma boa questão. Acham que isso também pode acontecer? É uma boa questão. Eu acho que sim, porque o futebol hoje em dia tornou-se quase numa selva. Vale Porque quase isso tudo. já quase se viu isso, por exemplo, na Primeira Liga. Ou seja, Sim. aquelas compras e empréstimos. Sem às nunca terem vestido a camisola do clube comprador. Sim, e eles Isso estavam a aconteceu fazer muitas grandes vezes. épocas. E às vezes por valores altos.
Sim, quando ainda não provaram nada na equipa sénior, neste caso. Não é? E sentem que às vezes é um bocadinho para tirar armas aos adversários? Eu acho que sim. Eu E sinceramente... depois, ou seja, aquelas armas não servem para aquela equipa e são descartadas, mas a outra equipa já não tem armas para Sem combater dúvida, contra. sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo plenamente com essa ideia. Sim. E acham que isso também já acontece a esse nível? É possível que sim, é possível que sim. O problema do futebol de formação, digamos assim, também passa um bocadinho por... hoje em dia, isto não é tirar o mérito a ninguém, nem é desprezar ninguém. Os departamentos de scouting... antigamente, eu vou dar um exemplo. Eu jogava no Esposende e fui convidado a ir jogar na altura para o Barzinho. O Pedro, se calhar, estava num clube. Não estava no jogo. Pronto, e se calhar foste convidado para ali ou para acolá. Ou seja, só iam para os clubes. Não foi convidado o Pedro. Pronto. Pedro é fiel ao Gil. O Pedro é fiel. Pronto, mas eu na altura estava no Esposende e fui convidado a ir jogar para o Barzinho. Sim. E o futebol funcionava assim. Que era, só ia para aquele clube quem eles achavam que tinha valor para jogar lá. Hoje em dia vai ser uma escola de formação de qualquer clube grande, por exemplo, Porto, Benfica, Sporting, Braga, Vitória, toda a gente, onde as escolinhas, eu se quiser colocar o meu filho numa escolinha dessas, basta pagar. Não há seleção de nada. É a ideia que eu tenho. É óbvio que há a casa-mãe e no Seixal e no Olival e só vão para lá os melhores, mas depois tem os núcleos todos, as escolinhas por esse país fora. Onde, eu se quiser meter o meu filho na escola do Braga, em Fão, que eu sou de Fão, e o Braga neste momento tem uma escola em Fão, o meu filho até pode ter 2 pés esquerdos, como se costuma dizer. Chego lá, pé esquerdo do Messi. se tiver 2 do Messi é diferente. Mas para dizer o quê? Tornou-se no fundo um negócio. Sim. Isto tornou-se o futebol... Mas o Braga também é um dos clubes que mais está a apostar na formação. Sem dúvida, sem dúvida. Não, os resultados são à vista, atenção, os resultados são à vista. E isto eu estou a analisar, eu falei no Braga como posso falar do clube qualquer. Eu percebi a analogia. Que os miúdos vão para ali, desde que paguem a mensalidade, vestem uma camisola do clube, dão 2 chutos e... Sim, eu percebi. Por exemplo, uma casa do Benfica em Bragança, eles não têm qualquer ligação ao Benfica. Claro que sim, claro que sim. Ou seja, podia estar a jogar no Bragança, no Grupo Desportivo Bragança. Sem dúvida. E a acrescentar valor e lá está, e não está. E depois é um problema também dos pais. Os pais, no fundo, gostam muitas vezes, isto é geral, não se importam se o filho está feliz, se não está. O que interessa, por vezes, é no final de um jogo ou de um encontro qualquer, nos mais pequeninos, é tirar uma selfie com o filho com a camisola do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting. E é dizer, não, o meu filho joga aqui ou joga acolá. E por vezes tem vergonha, falou do caso do Bragança, se o filho jogar no Bragança, não dizem aos amigos, o meu filho joga no Bragança. Mas se jogar numa escolinha do Benfica, do Porto ou Sporting, aí fazem questão de, não, pá, o meu filho, atenção, joga no Benfica, ou joga no Porto ou no Sporting, ou seja... Tornou-se, depois é uma competição aqui, porque toda a gente lá está, e temos um caso flagrante em Portugal, não é? Que em Portugal não, a nível mundial, e toda a gente pensa que vai chegar ao nível de um Cristiano, e toda a gente vê ali se calhar uma fonte de rendimento no filho. É verdade. Um investimento. Um investimento. E depois os pais carregam, e esse é o grande problema. As frustrações no próprio miúdo, e os pais por vezes não percebem que, pá, aquele não é o caminho. O miúdo pode ser feliz no ténis, no basquete, seja onde for. Não tem que forçá-lo a ser... Pá, e por vezes, lá está, a sociedade também transformou isto numa sociedade, por vezes, sem valores, que não quer saber do futuro daquele miúdo, se vai ser feliz, porque... Tal como disse um bocadinho, são idades que são marcantes. Sim, é o processo de construção de personalidade. Sem dúvida, a forma como eles veem o mundo. Sem dúvida. A forma como lidam com as frustrações, com as conquistas. E vemos exemplos claro que sim. Nos jogos ao fim de semana, seja nos iniciados, infantis, juvenis, vemos os exemplos que temos na bancada. As frustrações dos pais para o árbitro. Para o árbitro, a má educação, o insultar. Miúdos, não é? Isso tem sido, quase todos os fins de semana vemos isso. E algo que tem que mudar na cultura desportiva em Portugal. Sim.
Eu também acho que sim. Sim. Muito bem. A mim faz-me, Continua. só para concluir, a mim faz-me uma tremenda confusão um pai estar a insultar o árbitro, como já todos percebemos, ou já ouvimos, a chamar-lhe disto e daquilo, e com o filho lá ouvir o pai a maltratar. Isso a mim, e para quem tem filhos, é horrível, horrível. Pelo menos a mim faz uma confusão tremenda. Depois chegam a casa, não podes dizer isto. É verdade, é mesmo isso. À mesa não É podes verdade. falar. É engraçado estabelecer esta parte também, falarmos sobre isto também é importante. Eu acho que sim. Porque também ajuda a desenvolver a nossa cultura desportiva. Claro. E porque isto não tem só a ver com ganhar. Sim, sem dúvida. Preciso saber ganhar e é preciso também conquistar o nosso espaço com o devido mérito. E não é só, ou seja, não utilizar os meios errados para atingir um determinado fim. Claro que sim. Ou seja, temos atenção também a isso, que o Esses desporto valores. é um desporto e não uma guerra. Sem dúvida, sem Cada vez dúvida. mais está associado a essas guerrilhas, essas guerras todas. E não é benéfico para o desporto, nem para os jovens, nem para ninguém. Claro. E muitas vezes tem que ser os próprios clubes, os maiores clubes portugueses, os jogadores das primeiras ligas, é que devem dar muitas vezes o exemplo. Mesmo nos bancos tem-se visto, e em Portugal é casos que não se vê muitas vezes noutros países. Os bancos das equipas técnicas, muitas vezes não estão a dar o exemplo que devem dar, e isto também os miúdos, mesmo os próprios jogadores, não é? Isto também faz parte da cultura, da nossa cultura. Sim. Só uma ressalva. Mas isso também depois os miúdos vêem todos agora nas televisões. Eles estão a ser vistos por milhões. Pois, acho que também parte deles. Deviam dar mais o exemplo. Mais exemplo. E só uma ressalva, temos aqui este exemplo, ou seja, estamos aqui a falar, no fundo, de tudo, do futebol, e somos, se calhar, o único país do mundo onde temos jogos ao fim de semana e passamos uma semana inteira em todos os canais televisivos a falar de lances polémicos, se foi falta, se foi penalti. Só em Portugal é que se passa isto. Quem acompanha outros canais estrangeiros, em Espanha, na Itália... Eu estava a tocar numa questão da arbitragem, não é? Mas os erros acontecem na Inglaterra, na Itália, na Espanha, acontecem os mesmos erros. Exatamente. Os árbitros não são melhores que os portugueses. O problema é que aqui em Portugal insistem sempre... É esmiuçar. Insistem nisso. Porque os erros acontecem em todos. Todos erram. Os jogadores, os treinadores, os diretores, toda a gente erra. Não é? E os árbitros aqui, claro, estão toda a semana a levar. O que acontece na Inglaterra, os árbitros não são melhores que os nossos. Às vezes, na minha opinião, há uma ideia que os nossos são isto ou aquilo. Não são. E vemos casos que os nossos estão nos campeonatos do mundo, da Europa, vão lá, não é? Sim. E acho que é muito mais importante, lá está, Protegemos muitas vezes os nossos árbitros. esta vossa dinâmica com este tipo de entrevistas, acho que é muito mais saudável e é muito mais enriquecedor falar do que realmente interessa, que é do futebol em si, da essência, do sentimento, das personalidades, do crescimento dos jovens, de tudo. A verdadeira essência do futebol. O futebol é isto, o futebol é realmente isto. Não me interessa muitas vezes, e é super irritante passar horas a fio a falar mais um frame para a frente para ver se está fora do jogo, se não está. Isso não é isso que vai acrescentar nada. mais valor ao próximo jogo. Pelo menos, sem dúvida. E agora, esta nossa conversa também, desviámos aqui um bocadinho do Esposende, mas na verdade também é um bocadinho também para voltar ao Esposende e para centrar, por exemplo, a cidade mais com o Esposende. Ou seja, o nosso propósito também, desviámos um bocadinho, também é um bocadinho esse, ou seja, chamar mais a massa associativa em volta da sua cidade, do seu clube, que pode voltar a crescer, voltar a escrever umas páginas douradas, como o Pedro estava a dizer, o Pedro Maciel, que o Esposende já teve e poderá vir a ter, mas precisa também da sua cidade, dos seus habitantes, dos seus jovens, de jogarem nas camadas jovens. Não, e falta esse clique. Eu senti que ao longo da época as vitórias também ajudam a trazer mais gente, claro que sim, e senti que ao longo da época esse crescimento e de levar mais gente ao estádio acabou por acontecer. Não da forma que eu pretendia e que os jogadores pretendiam e que a direção pretendia, que era aquele apoio em massa. Mas lá está, eu também compreendo a parte do adepto. O Esposende, para quem anda a um nível bastante grande e que foi por ali abaixo, há o desânimo normal dos adeptos. E não é fácil voltar a reconquistá-los. Só subindo ou só fazendo bons trabalhos
é um processo árduo e para, no fundo, voltar a devolver a massa associativa. O tal entusiasmo, o tal entusiasmo. O futebol também mudou, atenção, o futebol não é só em Esposende, mas o futebol também mudou nesse aspecto, ou seja, eu lembro-me de ser miúdo e eu queria era ver jogos de futebol. E hoje em dia a própria sociedade, os próprios miúdos, e eu falo que também tenho um filho pequeno, que é estar a jogar PlayStation, ou e isto é um trabalho que a direção, e é um desafio que eu também deixo à própria direção, que terá futuramente, quer eu esteja lá ou não, isto é só um conselho, que terá que futuramente, no fundo, quase que ir buscar... Cativar jovens. E quase que ir buscar os esposendenses a casa e voltar a sentá-los lá, até eles apanharem novamente, entre aspas, o vício de ir ver o clube da sua terra. E isso está um bocadinho desligado. E acho que a envolvência, mesmo a nível camarário, mesmo a nível da direção do clube, toda a gente deve estar envolvida neste processo. Se querem voltar a ter o Esposende ao mais alto nível, ou a um nível bastante grande, vão ter que trabalhar todos em conjunto. Porque não chega só, nesta altura, quando a gente é campeão, aparecer lá mais gente que o habitual, e se for preciso agora, na próxima época, digo eu, começar o campeonato e estar lá 20, 30 pessoas, ou seja, o clube cresce, quem faz os clubes acaba por ser... São os seus adeptos. São os seus adeptos, e será sempre. A massa associativa. Será sempre. E eu lembro de ser miúdo e ver o Esposende, e é sempre, todos os fins de semana, e noutras divisões, e com campo pelado, mas a envolvência era tão grande, que dava gosto ir a um jogo desses, ou seja... Hoje em dia o futebol também está... Vocês querem querem fazer com que o Esposende volte a ter isso nas tardes de domingo? Eu gostava, sinceramente. Qual é que é a mensagem que o Pedro Maciel também quer passar à massa associativa? À massa associativa e ao Conselho de Esposende é que voltem outra vez ao clube. O clube também tem que voltar tem que se envolver mais com a cidade. Também concordo com isso que o Pedro estava a dizer, mas as pessoas dali também têm que, a massa associativa, também tem-se que envolver mais, porque muitas vezes o Esposende precisa de mais sócios, por aí temos à volta de quase 3 mil, não sei o quê, mas precisa de mais gente, mais envolvência, temos uma claque que os ultra-lobos. Este nível não é fácil de encontrar. Não é fácil de encontrar. Isso também é importante valorizarmos. E foram os nossos parceiros nesta caminhada, e foi bastante importante. Eu já referi isto várias vezes. Às vezes fala-se das claques organizadas do Porto, Benfica, Sporting, Vitória, Braga e por aí fora. Mas estamos a falar de um clube que está na divisão de honra. Que não é fácil juntar ali todos os fins de semana, seja onde for, ali 20, 30 elementos, pegam nos seus carrinhos ao fim de semana e acompanham-nos. E abdicam, se calhar, de estar com... Da vida familiar. Da vida familiar. E essa gente... no fundo, aquele grupo de bairristas, digamos assim, aquilo, no fundo, é que é o Esposende. O Esposende é... Eles são a verdadeira alma do... Sem dúvida. Aqueles é que são mesmo os verdadeiros. São pessoas que, independentemente da divisão, porque é muito fácil, se o Esposende daqui a 4, 5 anos estiver na segunda liga ou na primeira liga, não vai faltar gente a apoiar. Agora, no fundo, esta malta que acompanham sempre, eu estou a falar só desta época, mas sei que nas outras épocas também acompanhou, estes é que são os verdadeiros esposendenses que têm ali um sentimento tremendo. Não se importam que o seu clube esteja nas divisões mais baixas, sabem que estarão sempre ali com eles lado a lado. Nos momentos difíceis, estiver sempre connosco, a puxar para a equipa, sempre a apoiar a equipa, mesmo nos momentos mais difíceis. Este ano não foram, tivemos nada, mas nos outros anos têm apoiado sempre nas fases difíceis, eles apoiaram-nos sempre. Mas chama a claque Ultra Lobos do Mar. Os Lobos do Mar, muito bem. Fica aqui fica este registro. Este registro, também para vocês aí em casa, que eles merecem acompanhar-nos ao longo desta época. E acho que damos por terminada esta nossa conversa. Já passamos a 1 hora, É verdade, passamos tanto. Passamos muito rápido e tínhamos muito mais a falar.
Mas fica o apelo para o futuro, vocês voltarem cá, Ok. agora quando fizerem parte da Pro Nacional, e fica o convite. E agradeço imenso a vossa presença hoje aqui no Atleta Canal. Acho que foi uma excelente hora Nós é que agradecemos. de conversa. Muito obrigado e muito sucesso para o vosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. E vocês agora aí em casa, para terem acesso a mais conteúdos, subscrevam o nosso canal no YouTube e sigam as nossas redes. Até breve.